Bom dia. Estou aqui com a doutora Vivian Marino, minha amiga, e nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre lipedema, sobre o diagnóstico do lipedema. Aqui no Brasil, uma das pessoas que mais tem estudado esse tema, que mais tem trabalhado sobre esse tema, é a doutora Vivian. Bom dia, doutora Vivian. Bom dia, doutor Regis. Eu tenho lipedema, e aí descobri até por um curso que eu fiz, eu desconfiava pelo porte da minha avó. E aí fui fazer o curso do doutor Amato, e eles deram o meu diagnóstico lá no curso. Aí eu brinco que fui estudar lipedema para ajudar minhas pacientes e acabei sendo ajudada. Aí me interessei tanto. Isso. E você é uma pessoa que tem lipedema. Assim, como é que... Você disse que foi no curso que fizeram o diagnóstico. Como é que foi feito esse diagnóstico? E como é que você tem feito o diagnóstico das suas pacientes? Não, o meu diagnóstico foi muito interessante porque a turma inteira achava que não ia dar lipedema. Aí eles fizeram o ultrassom, né? Perguntaram quem queria fazer o ultrassom, que é o exame que a gente faz para investigar lipedema. Aí uma outra garota que tinha uma panturrilha grande, a gente achava que o dela ia dar, e o meu não, e o dela não deu. Aquela panturrilha era músculo, graças a Deus. E a minha, a gente achava que não ia dar, porque a minha proporção corporal é muito boa. Inclusive, eu já fiz aquelas mentorias de coloração, né? Aquelas coisas que mulher gosta de fazer. E aí eles analisam o nosso corpo. E a moça até falou, nossa, sua proporção corporal é muito boa. E essa paciente é a paciente que precisa do diagnóstico, porque senão ela vai ter um start, né? Ou numa gravidez, ou na menopausa. O meu caso agora, eu já estou naquela fase pré-menopausa, então a gente fica morrendo de medo da menopausa. Ainda entrar inflamada na menopausa e ganhar peso é o terror de toda mulher. Aí chegou lá, eles fizeram o exame e falaram que deu, né? Mas ao longo da aula, eu ia assistindo, aí eles falavam assim, a mulher de lipedema, ela às vezes tem um vermelhidão aqui assim no tórax e ela sente uma fúria, aquilo é descarga histamínica da inflamação, né, da alimentação. Eu falei, gente, eu tenho isso. E quem percebeu foi a minha filha. A minha filha falou assim, mamãe, você tá vermelha aqui. E eu realmente ficava irritada. Eu mudei a alimentação, não tive mais isso. E realmente eu acalmei um pouco, sabe? Aí eles falavam assim, pápula piezogênica. A pápula piezogênica são aquelas bolinhas no calcanhar. Aí a gente pisa e aquelas bolinhas aparecem, aquilo são gordurinhas. Aí eu tenho isso. Então eu fui assistindo a aula e fui falando. E daí eles fizeram o exame e os professores riram, porque a sala inteira achava que não ia ter. E eles já sabiam que ia ter. E eles falavam, mas o seu diagnóstico foi pela face. Aí, tanto o Bettini quanto o Amato, eles levantam a bandeira de que a mulher de lipedema, ela tem faces de lipedema. Não existe isso descrito, mas eles acreditam nisso porque a paciente de lipedema, ela não tem mais estrogênio que as outras. Ela tem a mesma quantidade de estrogênios, mas os receptores, que são como se fossem fechaduras, né? E o estrogênio, a chavinha, então o estrogênio se liga nessa fechadura e faz a função dele. Então, essas fechaduras, esses receptores, eles são mais ávidos pelo estrogênio. E aí, com isso, ela responde melhor ao estímulo do hormônio. E eles falam que a paciente de lipedema, ela tem um brilho no olho diferente, ela tem um rosto mais atraente, e
Aí eles até falaram assim, as mulheres não vão entender isso, mas os homens vão entender que as pacientes de lipedema, elas têm esse rosto mais atraente por causa do estrogênio. E aí eles falaram que o diagnóstico foi assim. Falei, nossa, obrigada, foi até um elogio, né? Foi um diagnóstico na chegada e eles te pegaram para fazer os exames todos. Pois é. Mas assim, Viviane, o que a gente vê? O consultório tá botado de pacientes com a procura, porque realmente as pacientes com lipedema, e elas chegam muito angustiadas e nós mesmos não sabíamos porque algumas pacientes tinham tanta dor nas pernas, tanta sensação de dor, às vezes ao toque da perna, né? E pessoas que conviviam mal, às vezes tinham até irritação em casa, com o marido, com algumas coisas, e as pessoas não sabiam o porquê, né? Não, e é uma dor diferente do que a gente estava acostumado. Porque aí elas falavam, não, dói quando pega em mim, dói. E varizes não dá uma dor que pega. A gente simplesmente respondia, não, isso não é de varizes, né? Aí, na hora que você vai estudar, essa textura de pele, de gordura diferente, né? A paciente que perdeu a proporção corporal, quando você chama ela na sala de espera e ela vem, você já vê que ela tem lipedema. Você já dá o diagnóstico ali pela diferença. Mas a que não perdeu, você tem que sentir a textura da pele, da gordura, né? Fazer essas perguntas. Quando encosta em você, dói? Quando o seu marido brinca com você, né, e te aperta? E isso às vezes até gera um incômodo, porque homem, ele é muito ligado ao toque, né? A mulher, ela quer o olhar, ela quer aquela coisa, assim, de quando você está conversando com um parceiro, né? Mas o homem não, para ele é importante o toque. Então, isso gera um problema no casal, que ele vai chegar nela, assim, para fazer um carinho, para ele é um carinho, e para ela causa dor, e aí gera um afastamento. Então, não é só um problema, né, de doença, é um problema emocional, social, né? E aí você tem que fazer essas perguntas, você tem que perguntar como é o hábito intestinal, se ela dorme bem, se ela tem roxinhos na perna, né, com facilidade, se ela às vezes faz um passeio de um final de semana e volta 2 quilos mais gorda, né, na cabeça dela. Então, ela tem facilidade para ganhar peso e dificuldade para perder peso. E qual é o paciente que você leva para fazer o Doppler, fazer o diagnóstico com Doppler no seu consultório? Você faz em todos ou você escolhe alguns? Porque tem alguns que a gente chega e tu já faz o diagnóstico no olhar da perna, né? Mas qual é o paciente que você leva para fazer o exame? A gente tem paciente que, assim, gosta de fazer exame, né? Ele quer fazer o exame. Ele quer que dê aquele laudo, assim, você tem lipedema. Aí eu sempre explico que o exame, ele ainda tem poucos estudos, né, sobre o exame. Então, ele não pode ser incorporado aos exames e dizer, olha, o melhor exame para lipedema é a ultrassonografia. E eu faço a ultrassonografia porque eu tenho na mão, muito fácil, dentro do consultório. Nenhum outro também exame tem isso, esse exame é o exame do lipedema. Nenhum exame é. O único que tem um protocolo bem estabelecido já é a ultrassonografia, por causa desse trabalho que foi feito do Amato. Eles têm pontos de cortes, locais específicos para você medir. E aí a paciente que eu levo para fazer exame, que eu faço questão, é aquela que não perdeu a proporção corporal e eu fiquei na dúvida. São os diagnósticos mais difíceis, são as mais magrinhas, as de estágio 1. Aí essas eu levo, faço questão. As outras eu explico que não há necessidade de fazer, não vai mudar a conduta. Eu faço questão de explicar isso, porque o diagnóstico é essencialmente clínico, isso precisa ficar claro.
toda doença, ela primeiro passa pelo diagnóstico clínico, e o clínico é o mais importante deles todos, né? O olhar médico, a experiência do médico, a forma dele lidar com a doença, com o paciente, é o que existe de mais precioso na medicina, porque é isso que vai conduzir a um bom resultado, ao tratamento de fato. Não a exames, que hoje são tão presos a exames, a papéis. O exame ele vai dar um diagnóstico, mas ele não vai dar o seu melhor resultado de tratamento. Então, no lipedema isso é maior, porque a gente não tem um exame bem estabelecido. Mas, se a paciente fizer muita questão, porque ela quer ver, como é um exame que não causa nenhum mal, não tem radiação, aí a gente pode fazer nessas pacientes também. Você, na sua clínica, você dá todas as orientações, todas as coisas, tu trabalha junto com o nutricionista, com o endócrino, encaminha para alguém específico, fisioterapeuta. Como é que você trabalha? Como é que você montou a sua estrutura para trabalhar com lipedema? Eu sou muito controladora, para começo de conversa. Então, o que acontecia? Eu, no começo, mandava para nutricionista, falava, olha, procura nutricionista, fala que você precisa de uma dieta desinflamatória e que você tem lipedema. Aí elas voltavam e nada mudava. Então, eu passei a pegar para mim. Quem monta a primeira dieta sou eu, o plano alimentar. Eu dou um plano alimentar qualitativo. Na consulta, eu já explico como vai funcionar. Faço um desenhinho do prato, falo como elas têm que comer, a quantidade de verdura, de proteína. Elas entendem bem, muitas voltam já mais claro para elas aquilo. E aí eu falo assim, daqui um mês você volta, e nesse um mês você tem que comer dessa forma que eu expliquei o prato, tirar o glúten, o açúcar e a lactose. Aí elas, se voltar, tendo conseguido pelo menos parte, iniciaremos um protocolo aqui que eu montei. Aí, que é o Renove, que a gente vai passar por toda a fase de teste de sensibilidade alimentar, que aí vai ficar mais apurado. A gente faz um teste de sensibilidade alimentar porque ele vai mostrar, ele vem verde, amarelo e vermelho. Verde é quando eu reajo pouco a esse alimento. Amarelo, eu reajo médio, digamos assim, né? Eu faço uma reação de intolerância média. E vermelho, eu faço muita reação. Geralmente, quando vem vermelho, o paciente já sabe que ele tem. Ele tem diarreia, ele tem mal-estar, né? E ele já, aquele alimento ali, ele sabe. Mas, por incrível que pareça, o glúten não sabe. Aí, às vezes, você vê reação vermelha no resultado do exame ao glúten e a paciente não sabia que era o glúten. Aí eu falo para elas assim, o verde nós vamos tirar, nós vamos deixar. O amarelo nós vamos tirar por um mês e você pode comer de vez em quando. O vermelho, o ideal é que você não coma nunca mais. Mas isso é difícil. Então, o dia que você comer, numa festa, numa coisa assim, você vai perceber e vai ter a sensação que passou ainda mais mal. Porque você já está acostumado a passar bem agora, que você vive sem o alimento. Uhum. Antes você não estava acostumado. Por isso você tem a sensação que agora você passa mais mal ainda, né? Aí a gente tira o vermelho e se acontecer, você vai ter essa sensação e você mesmo vai retirar. Então, a primeira fase é o teste de sensibilidade alimentar. Aí a gente refina o plano alimentar, faz um plano alimentar já mais estruturado, com a quantidade de proteína que ela vai comer. Tudo sou eu que planejo. Eu que sento e monto. Aí, baseado naqueles alimentos ali. E eu dou para elas um e-book com várias receitas. Receita de chá, de suco detox, de sobremesa, de comidas para dia a dia, temperos. Aí elas fazem essa alimentação bem regradinha, mais a drenagem linfática, que é feita lá na clínica mesmo. Aí antes a gente fazia a drenagem só manual, agora a gente faz a plataforma vibratória, bota pneumática e faz drenagem manual. A plataforma vibratória, essa vibração faz com que
os linfáticos funcionem melhor, né? E é uma delícia, todas gostam. Daí a gente faz a drenagem linfática, elas ficam um mês com esse novo plano alimentar e a gente conversa de novo. Aí, se não estiver dando certo, ou se estiver muito lento, a nutricionista entra. Daí ela vai e faz as contas certinhas de quanto tem que comer de cada alimento. Enquanto isso, paralelo, segue os exercícios físicos. É uma paciente que ela precisa linkar contigo, né? A gente vê, porque ela tem os hábitos todos de uma vida. Isso. Né? E ela gosta de comer, ela gosta de tomar seu vinho, tomar sua champanhe. E às vezes é difícil de largar os hábitos. Eu digo assim, sempre para as minhas pacientes, eu vou te dar uma receita muito cara. E elas falam, doutor, mas é muito caro o remédio? Não, não é remédio. É o que tu tens que fazer. É a receita mais cara para elas. Porque elas preferem pagar um remédio. Sim. Pagar um remédio do que ter que fazer tudo isso, né? E você tem tido bons resultados? Tenho. E assim, essa primeira fase, elas ficam comigo 90 dias. E por que 90 dias? Porque o cérebro leva cerca de 15 a 90 dias para adquirir um novo hábito. E o hábito mais difícil é o do exercício físico, é o que leva mais tempo. E aí você tem que ir orientando quando qual exercício entra, dependendo da fase que a paciente está. E aí você tem que só acostumar o cérebro com pequenas mudanças, porque ele não consegue distinguir quantidade. E elas querem já entrar fazendo 1 hora de exercício físico, uma pessoa que nunca fez. Ela não vai conseguir, ela não vai ter físico para isso, ela não vai ter cérebro para isso. Então, ela tem que ter. Ela faz, por exemplo, 3 vezes na semana, 15 minutinhos, 10 minutinhos de uma caminhada, se ela nunca faz nada. O cérebro dela vai entender que toda vez, segunda, quarta e sexta, naquela hora, ela tem que fazer aquilo. E aí você vai aumentando aos poucos. Eu só quero educar esse cérebro a comer diferente, a beber diferente e a fazer exercício físico. Por isso são 90 dias. Doutora Vínia, excelente assunto, né? Lipedema nos leva a viajar. Olha, foi muito boas as suas orientações. Olha, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui conosco. Precisando, estamos aqui. Alguma mensagem quero deixar para os meus e para os teus pacientes? Para mim é muito difícil essa mudança, né, de alimentação, porque eu venho de família italiana, então glúten e leite. E hoje você está em Bento Gonçalves, né, que é um lugar que tem bastante comida. Pois é. Aí, só que a história da minha família de ateromatose é muito severa e a doença que mais mata no mundo é a doença ateromatose. E tudo corre junto, não existe isso de só lipedema, só ateromatose, só obesidade, são coisas que se entrelaçam nas nossas vidas e se entrelaçam com esses novos hábitos. E o que a gente precisa é ir devagar mudando para atingir o objetivo final de ter uma vida de qualidade, uma vida melhor. É só isso que nós queremos para os nossos pacientes. Então tá. Muito obrigado. De nada.